Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário e do lugar que você esteja vendo esta live ou até mesmo assistindo no YouTube, posteriormente ouvindo no podcast, né? Eu sou Fábio Veiga, professor de Direito Empresarial da Universidade de Almeria, doutor em Direito Empresarial pela Universidade de Vigo e presidente do Iberojur. Esta é a última sessão sobre acesso ao doutorado na Europa, né? Já fiz 3 sessões aqui no Instagram, mas elas estarão também disponíveis tanto na plataforma do Iberojur, vocês podem seguir no Instagram, como no meu próprio YouTube. Eu publiquei a terceira sessão, que era especificamente sobre os requisitos, né, do doutorado. E nessa sessão eu deixei aí aberto no YouTube, Fábio Veiga, basta vocês procurarem. Sei que muitos colegas compartilharam. Bom, e é isso. Eu quero saudar, né, cumprimentar todos os presentes aqui na nossa live, dizer que é uma alegria voltar a revê-los. Mando um abraço aí para a Jamile e para colegas que estão entrando do Brasil, de Portugal, da Espanha, Leonardo. Grande prazer, meu amigo. A Daniela Pucheiro, do México. Ou seja, a nossa intenção sempre é divulgar, né, um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento e compartilhar um pouquinho aí com vocês. Tem a professora Poliana, foi minha professora em Foz do Iguaçu, manda um abraço. Prazer tê-la aqui e estar com vocês, né? Hoje eu estou falando de Portugal, né? A última vez que nós estivemos juntos foi no dia 20 de junho, hoje é dia 4 de julho, e na última vez eu estava em Almeria, onde eu dou aula, mas agora estamos de férias, entramos no mês de julho, e bem, aqui nas férias temos que aproveitar ao máximo, né? Estamos no verão, as fronteiras com Portugal foram abertas no dia 1 de julho, faz 3 dias, e por isso eu também tive que viajar depois que abriram as fronteiras. Cheguei ao Porto anteontem. Ontem estive em Vigo, que é a universidade que eu me formei também, doutorado, tem muitos amigos lá. E voltei ontem ainda ao Porto. Estamos a 140 quilômetros entre Porto e Vigo. Muito perto. Então, até comentando aqui com os colegas que querem fazer doutorado, é muito, muito perto, né? As distâncias entre Portugal e Espanha, não é difícil você se locomover, né? Olha aqui o Zeferino aí, o meu amigo Rui Ferreira. Vamos almoçar sim, já estou em Porto. Vamos marcar um almoço aí a próxima semana. Tem que atualizar, né? Depois da quarentena, nós ficamos muitos dias longe, sem contactar, né, com as pessoas, e agora estamos de volta e rever os bons amigos aqui de Portugal. Pretendo ficar 2 meses aqui antes de voltar para Almeria. Se as coisas continuarem presenciais, nós não sabemos se o ensino também na universidade será online, porque na Universidade Espanhola, né, há um planejamento para muitas faculdades continuarem com online, mesmo depois de setembro, né? Então, se for online, eu posso até ficar aqui no Porto, porque eu moro numa casa tradicional, muito confortável. Então, não sei se vale a pena também viajar. Tem muitas coisas que a gente vai ver, né, ao longo desses meses. Bem, mandar aqui também um abraço para Reciel, né? Bom dia, buenos dias. E Tassiane também, bom dia Tassiane, obrigado por vocês estarem aqui. Delano também acaba de entrar. Eu recebi várias mensagens, né, pelo direct, e algumas pessoas já estão entrando no processo para concorrer a um doutorado. Achei muito, muito bom, e que essas lives, essas nossas conversas possam servir também de luz, né, para as pessoas que estão buscando já o doutorado esse ano, e as outras, né, que tem muitos de vocês estão planejando doutorado para os próximos anos, até por 1, 2, 3 ou mais anos, né? A professora Poliana me disse que no Brasil será online o segundo semestre. Que bom, é bom que seja online, né? Porque precisa manter a segurança aí dos alunos. Nós aqui fizemos todo o ensino online de março até julho, né? Final de junho, mas já estamos com as atividades normais, né? Pouquíssimas mortes, o país já está recuperando, assim, aos poucos, mas, lógico, os alunos
ter muito cuidado. Então, eu estava dizendo que essas pessoas que já puderam ter acesso a essas informações que eu falei nas últimas 3 sessões, gostei muito de receber o feedback de vocês. E aos que eu pude responder, eu respondi, informando o que seria bom, o que não seria, né? Fico feliz por isso, porque eu sei que a informação sobre acesso ao doutorado, como nós já conversamos, né, na sessão 1, 2 e 3, é muito difícil de conhecer, né, essa informação e também entender o conceito, né, o conceito de doutorado no Brasil e aqui. De fundo, ele é o mesmo conceito, mas a abordagem é bastante diferente, né? E quando você compreende essa diferença de abordagem, você pode se preparar, né, para a mesma. E eu já defendi aqui, volto a repetir, que considero que as abordagens na Espanha e em Portugal, e na Europa em geral, são bem mais democráticas que no Brasil, né? Considera mais o mérito e o perfil acadêmico, né, da pessoa. Embora ainda há uma grande diferença entre Portugal e Espanha, que como eu disse para vocês, Espanha ainda tem mais objetivo, né? Os mecanismos de seletividade, seleção é mais objetivo do que Portugal. Então, a Espanha ainda, para quem tem vontade de fazer um doutorado, eu acho que a Espanha ainda estaria num nível mais objetivo. Eu quero dizer que mais justo, né? Não é tão, você não fica amarrado às mãos das pessoas. Embora alguns editais ainda dá um pouquinho vamos dizer assim, de autorização para um orientador e tal. Mas isso aí, algumas universidades, né, como Salamanca, ela tem isso, né, mas a maioria das universidades não tem, grande maioria. Ou seja, 90 e tantos por cento não tem das universidades. Hoje nós vamos falar aqui sobre como viver no exterior, né, fazendo doutorado com e sem bolsa. Por quê? Porque a live de hoje é para as pessoas que já foram aprovadas, que eu espero que vocês sejam aprovadas. E uma vez que vocês foram aprovados, vocês vão optar em viver no exterior ou não, né? Porque eu já disse, mas vou repetir, que os doutorados aqui na Espanha, especialmente na Espanha, não tem aula. E eu acho correto, para que ter aula no doutorado, né? Uma bobeira você fazer aula se você está pesquisando. A pesquisa não existe docência, né? Pesquisa é pesquisa, projeto, orientação e envolvimento naquilo que você vai se propor a pesquisar. Mas em Portugal, né, a Coimbra e Lisboa, eles ainda fazem aulas para aqueles que optaram pelas aulas. Existe um programa também sem aula. Eu acho até melhor, né, para vocês. Para fazer aula não há motivo de fazer aula, não vai mudar o diploma de ninguém. Só se você está de férias aqui ou tirou ano sabático, essas coisas, e quer ter acesso aos professores de outra maneira, bom, aí é interessante, mas não é nada obrigatório. Me pergunta aqui, José Eduardo, se as lives são salvas. Sim, são salvas. Fabiano disse que a forma de avaliação aqui é mais justa. Realmente é verdade. As lives estão salvas ou no meu perfil aqui do Instagram, e a última ficou no YouTube. Fábio Veiga. Vai no YouTube, Fábio Veiga. A última vocês podem compartilhar. Vou tomar um pouquinho de água porque está calor. Professor Tiago Moreira, grande abraço, obrigado. Hoje vou responder aquela questão sobre quem é doutor aqui na Europa pode ou não concorrer a uma vaga de professor, né? Vou responder para o Tiago, porque o professor Tiago é professor da Federal do Rio Grande do Norte e doutor pela Universidade do País Basco. Então, ele tem condições também para concorrer a ser professor aqui na União Europeia, né? Mas, principalmente Espanha, que é onde ele se doutorou. Bem, e aí, nós vamos falar sobre isso, né? Vocês que foram aprovados, querem ou não estudar aqui, os que optarem pela Espanha não precisam morar de imediato, mas os que optaram para ter umas aulas em Portugal, se fizerem, por exemplo, Lisboa ou Coimbra, no modo com aulas,
vão ter que passar um tempo. E eu também tenho uma sugestão, assim, que eu vou dizer para as pessoas que optaram não, a grande maioria, né, não tem aula no doutorado, a minha sugestão é manter uma boa ligação com o teu orientador e fazer uma conversa com ele em que você se compromete a estar um tempo aqui. Isso é muito bom, eu vou falar sobre isso também. Deixa eu ver aqui algumas questões. O professor Tiago está aguardando a resposta. Vou dizer no final, Tiago, me cobre. Excelentes lives. Fábio, obrigado por compartilhar as informações. Por nada, Guilherme. Guilherme Vieira, prazer. Bem, então vamos lá tentar agora entrar no tema e vocês podem mandar aqui questões e eu vou respondendo. Viver no exterior e fazer doutorado com e sem bolsa. O que eu quero dizer? Eu estou aqui há 10 anos, né, sendo brasileiro, e durante 6 anos, 5 anos, mais ou menos, eu não tive bolsa. E nos outros 4 anos eu tive bolsa. Então, logo nos outros anos eu já estava trabalhando e tendo atividade sem precisar de bolsa também, né? Qual que é a grande questão? No mestrado eu fiz sem bolsa, em Portugal. Então, o Brasil não oferece, eu sendo brasileiro, fui concorrer às bolsas brasileiras, e no Brasil não oferece bolsas para mestrado, só para doutorado. Então eu fiz o mestrado sem bolsa, trabalhei, né, tinha uma vida de trabalho no escritório, depois saí de um escritório, fui trabalhar em outras áreas fora do direito, mas consegui cumprir a minha meta, que era fazer o mestrado e terminá-lo. Fiz com aquele plano todo que eu disse para vocês antes, em que quem quer se propor a fazer algo, né, deve ter uma diretriz, né, deve escolher um perfil, né, onde você quer chegar. Então eu tinha esse perfil, fiz o mestrado, fiz artigos, publiquei, aquela coisa toda que eu falei na primeira live, se eu não me engano. Bem, agora falar sem bolsa. Então eu vivi 3 anos sem bolsas. Basicamente sem bolsa, 3 anos. Aí acumulei trabalho e estudo. Consegui estudar, porque as bibliotecas estão no centro da cidade. Você trabalha, você consegue adequar, né? Tem um cronograma, um horário a cumprir. É possível. Porque o mestrado, como eu disse, o mestrado não tem bolsa e no mestrado você é obrigado a assistir às aulas, porque é um período de formação. Então, tem aulas, você tem que assistir, né? Então, se tem alguém aqui que ainda não fez mestrado, quer fazer mestrado, já saiba que no mestrado você é obrigado a fazê-lo aqui. Ou faz os 9 meses presencial, ou faz a modalidade que nós temos no Iberojur, que é 1 mês de aula em janeiro e 1 mês de aula, ou 3 semanas de aula em julho, que são para quem não pode morar 9 meses. Pode fazer esse mestrado intensivo, que nós chamamos, mas só tem no Iberojur e em alguns outros lugares. Mas vamos fazer aqui já o marketing para o Iberojur, para vocês verem. Podem entrar no Iberojur e vão ver essa informação. Mas o doutorado o doutorado não precisa, você não precisa viver, né? Porque você não tem aula, você precisa ter uma boa relação com o teu orientador. Então você tem que chegar a um acordo com ele. Normalmente eu sugiro que você fale com o teu orientador, olha, eu moro no Brasil, mas eu pretendo vir para cá nas minhas férias, ficar 1 mês aqui, ou vir no meio do ano, ficar 15 dias, atualizar minha bibliografia, conversar com ele presencialmente, marcar umas reuniões por Skype, ele vai entender isso, né? Bom, nesse sentido, vocês conseguem morar no Brasil e estudar aqui, sem morar aqui, né? Mas o melhor é se você pudesse morar pelo menos 1 ano. Se você pudesse vir aqui 1 ano e morar aqui, seria a melhor coisa, porque você vai entender como funciona o raciocínio um pouco europeu, né? Porque tem um raciocínio mais conservador, mas um conservador bom, não é esse conservador ruim, um conservador bom, em que os tribunais são mais conservadores também, tem mais segurança jurídica, né? Há mais segurança, as teses estão mais bem montadas, os tribunais não ficam brincando com o direito, e os professores também não, e aí você começa a entender esse sistema, né, na área do direito, quando eu digo na área do direito, que é importante para um jurista compreender uma sociedade, né, para depois ele ir aplicando conforme a sociedade que ele está. Mas se ele vem fazendo doutorado aqui, é bom que ele entenda a sociedade europeia para também entender o direito europeu, né.
Mas se você não pode, então faça isso, essa conversa com ele, né? Conversa com o orientador, diz que você se compromete a vir uma vez por ano, ou 2 vezes, nas férias de julho, em janeiro, que ele vai gostar, porque há por trás dos doutorados, da concepção de doutorado aqui na Europa, existe uma coisa em que há uma ligação entre o aluno e a universidade. Então, as universidades elas não querem apenas dar um diploma para o aluno, né? Não é dar um diploma, olha, que na verdade não é um aluno, é um pesquisador, né? Mas vamos colocar, está matriculado, é aluno. É, as universidades querem formar o indivíduo em que ele tem um doutorado naquela instituição e também compreenda toda a cultura, no caso jurídica, dessa universidade, né? Por isso que é há um interesse muito grande entre o orientador, ele quer ficar ligado com o aluno. Ele não simplesmente dizer, tenho 3 alunos, 4 alunos de doutorados da América Latina, e bom, e só, e já está. Não. Ele quer que o aluno esteja nessa relação, né? Ele chama na Espanha, meus orientadores, eu ia almoçar com eles, a gente tinha uma relação eu continuo tendo essa relação, né, com o meu orientador agora lá de Alcalá de Henares. Eu vou para lá, a gente marca café, depois marca um almoço, a gente está junto, assim, porque eles querem fazer com que você, né, se sinta parte também um pouco da instituição e da mentalidade, né. O Kleber me pergunta aqui, quem consegue bolsa no Brasil fica vinculado às linhas de pesquisa para problemas brasileiros ou fica obrigado a retornar? Bom, isso, vou falar sobre agora a Bolsa Brasileira, Kleber, obrigado. Então, só vou terminar outro ponto e já respondo isso. Então, o que eu quero dizer? As pessoas que não podem morar aqui e não vão ter bolsas, né, só vão vir passar um tempo, eu recomendo que você tenha uma relação com o teu orientador. E essa relação, se for na Espanha, fica muito mais fácil, porque os espanhóis, por a cultura, né, eles têm um trato mais próximo dos alunos. E em Portugal, pela cultura, tem um trato mais distante. Porém, não quer dizer que você não vai conseguir falar com ele. Você vai falar, não vai almoçar com ele, ou raramente pode ir almoçar, mas você marca uma reunião no gabinete dele, do orientador, vai lá, marca, olha, professor, eu vou estar aqui no mês de junho ou no mês de janeiro, sei lá, na época que você vai estar aqui. Você marca uma reunião com o orientador, se encontra, né? Se for em Portugal, mostra teu trabalho, volta e meia você manda um e-mail para ele e mantém essa relação, porque você não precisa morar aqui. Tá bem? Mas assim, vamos agora pensando que você pode morar aqui e se você conseguiu a bolsa. Eu tive bolsa da CAPES, ainda estou vinculado à CAPES. E eu vou responder aquilo que me perguntou aqui o Kleber, né? Se fica vinculado. Sim, você fica vinculado à CAPES. Se você ganha bolsa da CAPES, você fica vinculado à CAPES. E você tem que demonstrar à CAPES, depois que você terminar seu doutorado, que você tem uma ligação com o Brasil. Uma ligação jurídica com o Brasil. Quer dizer que você tem que ser contratado por uma universidade brasileira. Você tem que retribuir ao Brasil aquilo que ele investiu em você, né? Nós vivemos num mundo hoje global, virtual, o corpo físico não é mais a importância, não é tão importante quanto a parte da sua capacidade, né, de poder gerir o conhecimento. Então, é fácil para um bolsista da CAPES conseguir um contrato com uma universidade brasileira e estar envolvido em projetos no Brasil. E você, depois que terminar seu doutorado, se você quiser continuar aqui, né, na Europa, você mantém um vínculo com alguma instituição brasileira e paga esses anos, que você tem que pagar os anos, né? Por exemplo, eu ganhei 4 anos de bolsa da CAPES, então eu tenho que ficar 4 anos vinculado à instituição brasileira. 4 anos. E aí simplesmente você faz um contrato com uma instituição, você participa de grupos de pesquisa, você gera o retorno que o Brasil espera de você, né? Porque é um pouco justo em que um país que investiu muito dinheiro em você
também peça essa colaboração. Eu faço sem obrigação nenhuma, porque eu faço muito antes da CAPES me exigir. Já desde 2015, estava no terceiro ano de doutorado, eu já fazia projetos com o Brasil e continuo fazendo, por um interesse, porque eu tenho esse interesse pelo Brasil, né, de querer colaborar com o meu país. Mas se você não tem, se você só quer cumprir os 4 anos, então você vai e faça um contrato depois, né, com várias instituições, ou uma ou várias. A única forma de conseguir bolsa para doutorado é pela CAPES? Já vou responder, Thalita. Entendi, o Kleber me disse. Era exatamente isso que eu queria saber. Obrigado, Fábio, por nada. Justo esse retorno. Sim, Cláudia, realmente. O retorno é justo. Mas é um retorno não da pessoa, né? Não é obrigado o corpo da pessoa estar lá, né? Que ela se envolva nos projetos. Que tem pessoas que pensam que não, você é obrigado a voltar fisicamente para o Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Não, isso... Até o Michel Temer, né, no governo do Michel Temer, ele mudou uma portaria, ou ele mudou, não me lembro bem, uma parte que regulava isso, em que dizia que não era mais obrigado, porque o brasileiro no exterior, eu penso que ele serve mais ao Brasil do que dentro do Brasil mesmo, né? Tem tantos professores bons aí no Brasil. Se você vai só para fazer docência no Brasil, ok, você está devolvendo uma parte, mas se você pode ficar no exterior como um embaixador, entre aspas, do Brasil, facilitando a ponte entre brasileiros, pesquisadores e os europeus, ou se for outro lugar do mundo, muito melhor, porque você tem influência no lugar que você se formou e você tem influência no Brasil, que é o lugar que você nasceu, né? Então você faz essa ponte de uma maneira muito mais interessante, né? A Thalita me perguntou se a única maneira de ganhar bolsa é pela CAPES. Como brasileiro, né, você pode concorrer à bolsa da CAPES. E também tinha o CNPq. Mas assim, a bolsa universal que entra no direito, porque o CNPq ele tem algumas bolsas que é fora do direito, para as engenharias, para as áreas exatas, né, tecnológicas. Se tem gente aqui vendo já ou ouvindo, o CNPq tem umas outras coisas, porque ele é uma linha mais específica, né, do Brasil, né, vinculado ao Ministério de Ciências e Tecnologia. E a CAPES é vinculado ao Ministério da Educação. Então a CAPES ela é mais geral, e aí ela abria e abre ainda essas bolsas chamadas bolsas doutorado pleno no exterior, chama DPE, doutorado pleno no exterior, que é para todas essas áreas, né? E aí, sendo de todas as áreas, eu quando concorri ao direito, né? Tinha 4 bolsas na época, 2013 eu concorri, e fui um dos contemplados. E fico vinculado à CAPES até hoje, até o dia que eu terminar o outro projeto que eu tenho. Mas assim, vou falar das bolsas, que há outras maneiras de vocês conseguirem bolsas. Além da CAPES, existem organismos locais que dão bolsas, né? Um dos organismos, vamos começar com Portugal, né? Um dos organismos, me perguntou aqui o Kleber, o retorno tem que ser científico, não é? O retorno tem que ser de matriz científica ou até docente, né? A CAPES não te exige que você esteja vinculado a grupos, mas ela quer que você demonstre que você está colocando algo do seu conhecimento no Brasil, né? Isso para demonstrar, grupos de pesquisa, docência, né? Estar envolvido em algum tipo de projeto. Mas ela vai pagar a tua passagem de volta, né? O dia que eu ainda estou vinculado, mas a CAPES já me avisou que o dia que acabar o meu tempo aqui, né? O tempo que eles pretendem, eles vão me pagar uma passagem de volta para o Brasil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a passagem e vou para o Brasil e vou fechar o acordo que eu tenho com as universidades brasileiras. Simples, né? E depois volto para cá, né? Ou seja, isso é um mecanismo. O teu corpo, eles vão te pagar a tua passagem para você voltar para o Brasil, mas assim, depende do momento. Agora mesmo ninguém sai da Europa, né? Até recebi mensagem da CAPES. Mas o retorno é científico ou docente, Kleber. Científico ou docente. E é justo que tenha esse retorno, né? Muito justo, considero que também existe isso em outras bolsas, né? Eu vou falar de outras bolsas aqui, vocês vão ver que há organismos europeus em que dão bolsa para estrangeiros, mas eles dizem, olha, você ganhou a bolsa e volta para o teu país, o que ele quer que você venha estudar e volte embora, né? Para que você seja uma influência lá no teu país. E tenha a bolsa europeia para dizer assim, olha, eu sou formado pela Universidade X, ganhei a bolsa X de tal país, e aí você fica sendo um embaixador da Espanha
lá no país que você veio, né? Que você morou, que você mora, né? Então, também existe essa lógica contrária. Eu considero que pela CAPES seria interessante, e é interessante, eu manter uma vinculação com o Brasil, técnica, científica e docente, mas também manter uma ligação com as universidades europeias, porque esse é o plano da CAPES para a internacionalização das universidades brasileiras. Bem, aí eu ia responder alguém sobre uma questão, peraí. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Se tem só a bolsa da CAPES. Então, eu sei que tem muitos colegas que estão aqui ouvindo que fizeram mestrado em Portugal ou estão fazendo mestrado em Portugal. No tempo que você está em Portugal, você pode pedir o Estatuto de Igualdade. Se você tiver o Estatuto de Igualdade, que é uma coisa muito simples de pedir, você pode, depois no doutorado, concorrer a uma bolsa da Fundação da Ciência e Tecnologia, que é a FCT. Essas pessoas, quando estiverem dentro do doutorado, podem concorrer a uma bolsa. A bolsa da FCT é parecida com a bolsa da CAPES. A diferença é que a bolsa da CAPES, ela é uns 30% mais financeiramente do que a bolsa da FCT, mas dá para viver as duas bolsas. A da CAPES para mim é uma das melhores que tem, que existe hoje, né? Até comparada à bolsa Alemanha, da Alemanha, da CAPES até chega a ser melhor que a da Alemanha. Era, né? Não sei se mudou muito, mas até pouco tempo atrás era uma das melhores. Então, vocês que fizeram mestrado em Portugal podem concorrer a essa bolsa da FCT para o doutorado na Espanha. Na Espanha, não, em Portugal. Desde que você peça o Estatuto de Igualdade, para ter os mesmos direitos que os portugueses. Mas, assim, na Espanha existem algumas bolsas que são complicadas e outras um pouco mais fáceis, né? Eu vou começar pelas mais difíceis. O Ministério da Educação da Espanha, ele tem um programa, né, de bolsa de formação pré-doutoral, que se chama, né? Que é antes de ser doutor. Depois existem as bolsas pós-doutoral, é depois que você é doutor. Nesses programas de pré-doutoral, nós temos amigos nossos que são bolsistas, eles ganham a bolsa geralmente porque eles têm uma relação boa com o orientador, e o orientador, quando sai a bolsa, porque geralmente fica na mão dele, porque ele coordena um grupo de pesquisa, ele dá a bolsa para quem ele quer. Então, aí depende da relação que você tem com o teu orientador. Não é um processo de concorrência como é a da CAPES, né? É uma bolsa muito internalizada. Então, existe esse tipo de bolsa, com a tua relação com o orientador. Essa é muito difícil. E depois existem as bolsas dos organismos, os organismos privados que têm apoio do Estado. Por exemplo, se vocês quiserem anotar, tem um organismo aí que é bem interessante, que chama o acrônimo, né? AUIP. A UIP, que é a Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Grado. Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Grado. Essa associação, ela dá muitas bolsas, tanto de mestrado, dá muitas bolsas de mestrado, como de doutorado. Mas não dá muito dinheiro, não dá muito dinheiro. Mas assim, qual que é o interessante dessa associação? Que ela dá custos de viagem, alguma coisa para pagar teu alojamento. Se você mora no Brasil e quer vir para cá passar um tempinho, né? Você está dentro já do doutorado, essa associação pode te dar uma bolsa, né? Mobilidade, que se chama mestrado e doutorado. As bolsas de mestrado são muito boas dela também, dessa associação. Me pergunta aqui, obrigado, Carmen, tá adorando as dicas, sensacional. Me pergunta a Patrícia, acumular bolsa da CAPES com trabalho remunerado com advocacia é possível? Bem, eu vou dizer assim, acumular bolsa da CAPES com trabalho remunerado é possível. Não vou colocar de advocacia, vou dizer qual é possível, né? Boa pergunta, Patrícia. Na docência é possível, né? Eu, sendo bolsista da CAPES, tinha a bolsa da CAPES e também docente como professor contratado na Espanha. Peguei e escrevi para a CAPES dizendo que ia ser contratado para ser professor e a CAPES falou, tudo bem, me manda o contrato e já está. Eles não proíbem, né? Agora, com o exercício da advocacia, você tem que assinar, né, um termo de compromisso em que você tem uma dedicação exclusiva com a CAPES, fora a docência, né? Você tem uma dedicação exclusiva. Então, a CAPES, ela exige que você esteja 100% no doutorado. Você vai me perguntar, Fábio, mas eu sou advogado, tem muitos casos, né, que
fazer e não consigo largar a advocacia. Eu conheço colegas, né? Colegas que estudaram fora daqui da Espanha, lá da Espanha, de Portugal, foram bolsistas da CAPES em outros países aqui da Europa que acumulavam bolsa da CAPES com advocacia, porque é impossível a CAPES fiscalizar isso, né? Com a advocacia. E eles acumularam e viveram aqui, até porque eles moravam na Inglaterra, era mais caro, né? A bolsa da CAPES na Inglaterra um pouquinho mais alta, mas mesmo assim não era suficiente para eles, que a bolsa da CAPES até o ano passado era 1.300 euros por mês. É um bom salário para a Espanha e para Portugal, você vive tranquilamente com 1.300 euros. E se eu não salvo erro, na Inglaterra acho que era 1.500 euros, era um pouquinho mais. Mas assim, 1.500 euros em Londres aperta, né? Então aí eles conseguiam, faziam advocacia privada, né? E, lógico, continuavam com somar um pouquinho mais de dinheiro. Mas a advocacia privada, se você, no teu caso, ganhar a bolsa da CAPES, eu acho que você não precisa. Porque se você morar em Portugal ou em Espanha, 1.300 euros, mais os gastos de viagem, mais o seguro saúde que eles dão, mais o seguro filho, se você tiver filho, mais o seguro esposo, se tiver esposa, vice-versa. Tem muitas coisas que adicionam, então não precisa advogar. O Leonardo me pergunta, a diferença entre doutorado em Portugal e na Espanha é muito acentuada? Se for a diferença para ser aprovado, sim. Os editais, né, são bem diferentes, os editais de Portugal para os editais da Espanha. Mas se for com relação à questão técnica, não é acentuada a diferença. Porque o que eu vejo é que em Portugal há uma grande exigência, né, para o doutorado, como há na Espanha. A diferença é que a vida do doutorando em Portugal é um pouquinho mais difícil, porque os orientadores, né, acho que eles não facilitam tanto, né? O orientador espanhol, ele te dá material, ele conversa contigo, ele vai almoçar com você, ele te dá mais apoio. Então, eu acho que é mais fácil você ter apoio do que você não ter apoio, né? E também, por isso que eu concordo que seria para um doutorando, e eu sendo doutorando, fui doutorando e ainda faço um outro doutorado, né? É melhor na Espanha, porque você tem essa facilidade de comunicação, né, com o orientador. E aí você desenvolve muito mais o seu trabalho. Esse é o caminho, mas se você não tem esse tipo de problema, se quer sofrer mesmo, quer que o orientador te exija e não te dê nada, pronto, aí a opção é sua, né? Obrigado aí, o Maicon Fagundes, grande abraço. Fabiano me pergunta, professor, tenho dúvidas sobre a barreira linguística. É possível alguém que não seja fluente na língua concluir o mestrado ou doutorado na Europa? É possível, Fabiano. Reitero, a Espanha, em alguns lugares, não é preciso escrever em espanhol. Na comunidade da Galícia, né, que são 3 universidades, Vigo, Coruña, Vigo, que eu fiz, Coruña e Santiago de Compostela, não é preciso nem traduzir os documentos ao espanhol, porque os documentos portugueses já são válidos em língua portuguesa. Se você estiver fora da Galícia, mas for para outros lugares, e o teu orientador aceitar que você escreva em português, pode escrever em português porque é uma língua oficial da União Europeia. Então você pode escrever em português, né? Espanha e Portugal não há problema. Portugal não há problema, mas assim, Espanha tem muitos professores que entendem português, mas muitos. Basta você ter um contato com ele, mandar uma mensagem, ou pesquisar o currículo dele, que eu faria, né? Ver se ele já esteve aqui foi lá para a América Latina, se teve algum contato com o Brasil, e tem muitos professores assim. Me diz aí o Pedro, né, que a orientação em Portugal é mais truncada. É um pouquinho mais truncada mesmo. Então, depende da personalidade da pessoa, né? Se você é um cara mais fechado, sim, também não vai ter problema em Portugal. Porque aí, fechado com fechado, todo mundo se combina, né? Se você for uma pessoa mais aberta, precisa de mais esse contato, acho que a Espanha ajuda, né? Me pergunta aqui a Loures Faustino. O professor tem mestrado em outro país, mas ainda sem reconhecimento no Brasil. É possível fazer doutorado na Espanha? É. A Espanha não exige reconhecimento. Vamos lá, meus amigos. Essa é uma pergunta muito importante. Para você você estudar na Espanha, fazer mestrado ou doutorado, não se exige homologação de título, coisa que o Brasil exige para você atuar profissionalmente, mas eu não sei, até onde eu sei, se você é mestre em algum país, você vai concorrer ao doutorado em qualquer universidade brasileira,
Eles não podem pedir a homologação do título estrangeiro? Não vejo por quê. O que eles podem é pedir a homologação para você dar aula, para você exercer sua profissão, que eu também acho errado, mas, bom, é uma regulação brasileira. Países como Chile, Uruguai e outros países do mundo não pedem isso, né? A pergunta de cima aqui, deixa eu ver se eu estava tentando responder. Tem mestrado, é possível fazer doutorado na Espanha? Sim. Então é isso. Pode fazer. Se você tem mestrado em qualquer lugar do mundo, quer fazer doutorado aqui na Espanha, pode fazer diretamente. Como eu disse a outra vez, no outro, acho que é na sessão 3, né, do dia 20 de junho, você basta, alguns editais, muitos editais dizem assim, ó, faça um requerimento para o reitor, é uma coisa muito simples, pedindo para que o seu mestrado seja aceite. Não é reconhecido. Então eles falam, não é reconhecimento, nem homologação, é só para eles olharem para o teu mestrado e dizer, ok, o teu mestrado teve um currículo, teve umas disciplinas, então nós aceitamos. É só fazer esse pequeno pedido, entende? Por nada aqui, Fabiano. Prazer. Kleber me pergunta, quem é servidor público pode acumular sua remuneração com a bolsa da CAPES? Se pedir licença para dedicar-se exclusivamente ao doutorado, pode acumular? Essa questão bem interessante, Kleber. Também já encontrei pessoas, amigos da AGU, ou procuradores de outras áreas, Ministério Público e tal, que também falavam isso. Pô, se eu pedir bolsa da CAPES, e aí o meu salário não vai acumular, né? Então, o que eles faziam? Eles só pediam autorização do serviço deles para eles continuarem com o salário, porque vale a pena o salário dependendo da tua profissão, é mais alta do que a bolsa da CAPES, né? Mas não pode acumular, não pode. A bolsa não é cumulativa para cargos públicos, salvo alguma exceção, que eu não conheço, né? Mas pode acontecer. Ok. Outras questões importantes aqui com relação à bolsa da CAPES, assim, o importante da bolsa da CAPES, além do dinheiro, que é muito bom, ele vai pagar passagem sua, da sua família, se tiver, vai pagar um extra para o filho, se tem filho, para a esposa, e também os 1.300 euros por mês, mais o seguro de saúde, que dá para viver tranquilamente aqui. Eu acho que agora deve ter subido, não sei. Mas isso aí, de 2014 a 2019, era esse preço. Era isso. Durante 5 anos eu recebi. 4 anos e tal eu recebi. A vantagem também é que uma vez que você é pesquisador da CAPES, você ganha um trânsito, ganha um carimbo, que é um carimbo de qualidade, né? Porque a CAPES ela só vai dar bolsa para aqueles projetos que são muito interessantes. Eles não dão bolsa para projetos não interessantes. E uma coisa importante para falar sobre bolsa da CAPES. Agora, acho que vamos centrar nisso porque a bolsa da CAPES todo ano tem, e vocês podem concorrer. A bolsa da CAPES, ela quer saber de um projeto em que esse projeto, além de ser para uma universidade internacional de relevância, de excelência, ele tem que ter um interesse para o Brasil. Quando eu fiz o meu projeto da CAPES, eu fiz em 2013. Final de 2012, concorri em 2013. Eu fiz um projeto em que havia um interesse para a ciência brasileira aquele projeto. Então, se vocês forem admitidos no doutorado com um projeto X, vamos dizer, um projeto X, dá o nome. Só que vocês, quando fizerem o projeto para a CAPES, vocês não têm que copiar aquele projeto do doutorado para a CAPES. Vocês têm que fazer um novo projeto que é a mesma linha, a mesma área científica, mostrando que é o tema que vocês vão estudar mais, vocês têm que dar uma informação para a CAPES que esse projeto vai ser útil para o Brasil. Não basta copiar e colar, porque eu assessorei, assim, diretamente 2 amigos, que os 2 foram reprovados em 2013, no ano que eu ganhei, e falaram comigo, e no ano 2014 para 2015, eles ganharam a bolsa. Porque eu disse para eles, e nós conversávamos, eu falei, o mais importante, inclusive com um deles, eu me sentei e falei, olha, o teu projeto está muito bom, mas você tem que demonstrar para a CAPES o interesse brasileiro. Qual é o interesse do Brasil nesse projeto, né? Senão, não tem motivo
A CAPES dá bolsa porque você fala de uma teoria maravilhosa, que essa teoria é muito bom, vai transformar as coisas, mas não vai transformar nada no Brasil, né? Por isso que vocês têm que pensar que faz um projeto para provar na faculdade e logo vocês vão concorrer a CAPES. Vocês fazem um outro projeto, não é outro nome. Muda um pouquinho no nome, né? Mas assim, vocês têm que adaptar esse projeto à CAPES, aos interesses da CAPES, na verdade, o interesse nacional, né? E aí vocês concorrem. E depois, se tiver que mudar lá na frente do doutorado, vocês mudam. Mas o importante é que vocês demonstrem para a CAPES que a linha de pesquisa, aquilo que vocês vão pesquisar durante os anos que vêm pela frente, é importante para o Brasil, né? E é isso que eu fiz, e por isso fui aprovado, né? Depois eu ganhei bolsa também, por exemplo, de Banco Santander, da Espanha, para fazer pós-doutorado. Ganhei bolsa, que era também a mesma coisa, né? Ganhei, na verdade fui aprovado, né? Num processo seletivo de 28 pessoas, porque toda vez que eu faço um projeto eu fico pensando, o que o Banco Santander quer? Né? O que a CAPES quer? O que a UIP, que é a Associação Universitária aqui de Pós-Grado, quer? O que a Fundação Carolina, que é a outra fundação que dá bolsa para mestrado e pós-doutorado? O que eles querem? Vocês têm que olhar nos valores, na missão, vocês têm que olhar no que essa instituição ela tem por trás. Vocês têm que olhar, aí que está o segredo, né? Vocês têm que olhar o que cada instituição tem, e aí depois desenvolver o projeto cobrindo essas necessidades, né? Então, não é você tem que fazer para você, você tem que fazer para o outro, né? E o outro, nesse caso, é uma instituição que tem esse interesse de aumentar, no caso a CAPES, a questão científica no Brasil, buscar áreas que no Brasil falta doutorado. Por exemplo, eu peguei o meu doutorado e falei, olha, eu já tinha desenvolvido pesquisa no mestrado nessa área, demonstrei isso, falei, no doutorado também estou desenvolvendo isso, e no Brasil, os programas de doutorado no Brasil, claro, eu fui dar uma lida nos programas de doutorado no Brasil e disse, olha, no Brasil não tem programa que trabalha a área que eu estou pesquisando, falta isso no Brasil e tal. Então eu fui justificando. O Brasil tem uma liderança na América Latina, é importante que o Brasil tenha essa liderança nessa área, e aí você vai cobrindo todos os campos, e o cara que for ler o teu projeto vai falar, pô, realmente eu vou dar a bolsa para esse rapaz aí, ou para essa moça, porque ele realmente está estudando coisas ou desenvolvendo pesquisa em que nós temos uma necessidade, né? Então, essa é a minha recomendação para vocês, né, que estão aí do outro lado, para conseguir ganhar bolsa, né, da CAPES, e se for de outros organismos, como esses que eu acabei de citar para vocês, né, a UIP, que é a Associação Ibero-Americana de Pós-Grado, vocês dão uma olhadinha no edital, eles não dão muito dinheiro, mas eles dão alguma coisa já, que dá para você fazer uma viagem, se você morar no Brasil, vir para cá, o Banco Santander também tem isso, Fundação Carolina. Existe uma coisa chamada doutorado em cotutela, que eu recomendaria para vocês, porque é mais fácil ainda ganhar bolsa. O cotutela, como funciona? Vocês entram primeiro no doutorado aqui na Espanha, ou aqui, eu estou em Portugal agora, né? Aqui em Portugal ou lá na Espanha, e uma vez que vocês estão dentro do doutorado, se for na Espanha é melhor, porque a Espanha tem já um regulamento para isso, em que eles facilitam a cotutela. Você pode escolher uma universidade brasileira e que, se você tiver um orientador lá, ele vai te orientar e você vai fazer uma espécie de convênio, mas não é nada aquela coisa burocrática, coisa mais fácil, dentro da própria escola de doutorado, e vai ter um doutorado em cotutela, em duplo. A tua obrigação é só ficar 6 meses naquele país, né, que você teve a cotutela. E quando você terminar o doutorado, você vai ter 2 títulos. Um pela Universidade Espanhola e outro pela Universidade Brasileira. O que faz que você não precise fazer a homologação, o reconhecimento do título. Isso é maravilhoso, né? Eu nunca pensei nisso antes. Até porque eu tinha feito um doutorado, podia fazer 2, falei, vou fazer cotutela. Agora estou convalidando no Brasil. Mas também não é nada difícil convalidar, fazer o reconhecimento no Brasil. Não é nada difícil. Para quem estudou aqui na Europa, não é difícil. É só papel e carimbo, né? É o que eles pedem. Então eu recomendo para você, por exemplo, se vocês entrarem em uma universidade espanhola ou uma portuguesa, mas vamos colocar a espanhola porque é mais fácil a construção do planejamento. Vocês fazem uma cotutela com a USP facilmente, fazem uma cotutela com a UERJ, com as federais do Brasil inteiro, eles vão abrir para vocês cotutela.
com as estaduais de nome, de renome, e vocês vão terminar um doutorado com um orientador espanhol, um brasileiro, vão ter 2 títulos, vão abrir a carreira de vocês internacional para a Europa e para o Brasil ao mesmo tempo, e, sim, e a minha recomendação é, se você não puder morar aqui, você já vai passar um tempo aqui, depois você vai estar no Brasil fazendo com o teu orientador brasileiro, e essa é a melhor das melhores. É fazer em cotutela, mesmo que não tenha bolsa, né? Mesmo que não tenha bolsa. Então, minha recomendação é tentar entrar num doutorado na Espanha ou em Portugal, mas eu acho que em Portugal não tem sistema de cotutela, mas na Espanha tem. Inclusive, eu fiz um seminário, né, só sobre cotutela o ano passado. E eles falavam assim, as universidades espanholas estão investindo altíssimo em cotutela, porque eles querem ter essa internacionalização efetiva, porque a cotutela é efetivo, né? É efetivo. Você passa com um orientador no exterior 6 meses. No caso, vocês vão ficar 6 meses no Brasil, mas, entre aspas, nem vão sair daí, né? Se vocês não vierem morar aqui. E depois, um orientador espanhol tem 2 títulos por 2 universidades excelentes, não precisa fazer reconhecimento no Brasil, nem na Espanha, concorre depois a uma carreira acadêmica aqui na Espanha e no Brasil ao mesmo tempo, né? Vocês podem ter essas vertentes assim. Então, essa é a minha dica de hoje, meu amigo. Estamos aqui, já passamos do tempo. Eu só vou dar agora aquela resposta, né, para o Thiago Moreira, meu amigo, incentivá-lo também a fazer aqui, a ser professor aqui na Espanha, lá na Espanha, né? A Jamile fala, as universidades particulares cobram 10 a 20% nas mensalidades para aqueles que chamam de sanduíche. É isso? Vem expresso no edital do doutorado. Bom, eu não sei bem porque está assim, mas assim, num regime de cotutela não tem cobrança. Sanduíche é a mobilidade internacional, que é que você sai de um doutorado e vai fazer um tempo no exterior. Isso chama mobilidade ou estância de investigação, né, em espanhol, ou estágio de pesquisa em português. E não há que cobrar, não se cobra, porque é uma coisa entre um país e outro. Mas se as particulares brasileiras cobram, devem ter os seus motivos, né? Previsão de abertura de editais para doutorado na Espanha? Caio me pergunta, já estão abertos, Caio, muitos doutorados já estão abertos, dê uma olhadinha. A Complutense de Madrid já está aberta, aqui na Galícia acho que a maioria das universidades deve estar para abrir agora em julho, se não for em julho é em setembro, porque setembro é um mês também a maioria abre em setembro. Algumas abrem em julho, outras abrem em setembro. Mas é agora. Quem é de área criminal, né? Criminologia, abriu o mestrado e doutorado no Porto, já está aberto aqui no Porto. Eu recebi um e-mail ontem, está aberto o período, né? Lembre-se que em Portugal é mais caro que na Espanha, também é outra dica, né? 10 vezes mais caro, só para lembrar. Bem, e assim vai. Vocês podem pesquisar todas essas universidades. Cada universidade tem um prazo, mas a maioria abre final de julho ou começo de setembro. E no caso da Complutense já está aberto, eu acho, desde maio até setembro, direto, assim, sem parar, conforme a universidade. Eu vou responder o Thiago aí, a pergunta do Thiago. Ele falou, eu perguntei se é possível, né, uma vez que você seja doutor aqui na Europa, você concorrer a uma vaga de professor. É possível, né? No meu caso, eu sou doutor pela Espanha, mestre por Portugal e bacharel pelo Brasil. E já dou aula desde 2016. E depois do doutorado eu defendi em 2017. E concorri também a um concurso, passei no concurso, né, em Almeria e sou professor em Almeria. Um concurso, lembrando que na Espanha você não tem estabilidade, né? Até chegar a titular. Imagina, você demora quase uma vida para ter a estabilidade. Então aqui existe concurso após concurso, você vai ter que fazer todo ano concurso, se você quiser trabalhar. Ou ter alguém forte do teu lado que te coloque, né? Que é um sistema corrupto que eu já não gosto. Mas bom, vamos falar de pessoas sérias, que obedecem ao que vem escrito, né? Você pode concorrer, né, com doutorado. A questão é, quando eu concorri à Almeria, o edital não exigia que eu morasse na Espanha, estava morando em Portugal. Então eu concorri com meu passaporte. Coloquei lá o passaporte e concorri, e fui aprovado, e logo me deram um contrato. Com esse contrato eu consegui meu documento de segurança social e tudo mais, né?
documento espanhol, né, para trabalhar. Mas, o que acontece? Na grande maioria dos editais da Espanha, na grande maioria, eu diria mais de 90%, eles exigem que vocês tenham um título de residência na Espanha, para que no momento que você for fazer o contrato, você já tenha o título. A grande maioria exige. Então, eu sugiro para você, Thiago, se você quisesse concorrer aqui, ou você fica nesses 10% que não exige o título de residência, como eu fiz, ou eu sugeria para você conseguir um título de residência espanhol, que não é difícil. Por exemplo, você já é doutor, você pode pedir para o teu antigo orientador para você fazer um estágio aqui científico, chama instância de investigação, por mais de 6 meses, e aí você já é obrigado a ter o visto aí com essa carta da universidade. Você pede o teu visto aí no Brasil, vem para cá e tira a tua residência na Espanha. E logo você já tem o documento, já pode concorrer, e tem uma coisa que chama ANECA, você pode se acreditar na ANECA, que é colocar todo o teu currículo, como seria o Lattes do Brasil, dentro da ANECA, e eles vão te dar uma carta dizendo você pode concorrer a tais tipos de concurso. Na verdade, a tais graus, né? Tipo, tem um professor ajudante doutor, tem um contratado doutor, tem o titular e tem o catedrático, são 4. E eu tô no nível que eu posso chegar até contratado doutor, para titular ainda me falta muito. Mas no teu caso, como você é mais experiente, Thiago, pode chegar já a titular, a contratado doutor, e depois de uns aninhos mais você já pode chegar a titular, porque você tem mais experiência de docente do que eu, né? Eu tenho 3 anos, você deve ter muito mais, que eu me lembro que você já está há muitos anos dentro da universidade. Precisa ter cidadania portuguesa ou espanhola? Não precisa, Roberta, nenhum tipo de cidadania. O que você precisa é ter, para concorrer na Espanha, 90% dos editais diz que você tem que estar residindo lá. E 10%, mais ou menos, estou dizendo por cima, não mostra isso. O concurso que eu passei em Almeria, eu não estava residindo na Espanha. E passei igual como passaporte e fui contratado. Então, tem que ficar de olho nisso, né? A gente podia até compartilhar, eu tenho uma página que eu posso compartilhar com vocês, que é da Universidade de Granada, e lá vocês podem ver a maioria dos editais de concursos públicos. E ver que não é tão difícil, assim. O que é difícil é você fazer a tua carreira, né? Mas assim, depois é bem mais objetivo, né? Mais objetivo o grau para a escolha de um professor aqui, eu acho, né? Embora exista conluios, exista tudo isso que tem no Brasil também, mas aqui também existe. Mas eu me preocupo com a minha vida e com a minha carreira. E eu sei que em algum momento, né, você vai encontrar pessoas corretas e vai ser aprovado. Eu fui aprovado assim, né? Posso ser aprovado em outro concurso de novo, da mesma maneira. Então nós temos que trabalhar de uma maneira correta. 15 anos aí, Thiago, me disse que tem de docência. Então para você é mais fácil, Thiago, a pedir a acreditação. Só precisa de ter esse documentozinho. E para ter esse documento, pede uma pesquisa aqui, vem para cá, tira o documento no Brasil mesmo. Antes de chegar aqui, já tá com o documento. Boa. Vou compartilhar essa página aí. Eu tô com o meu computador estragado. Meu computador tá na garantia, né? Mandei ontem. E eu tô sem acesso a essas coisas. Mas assim que tiver o computador de volta, eu consigo fazer e mandar para você. Bom, me pergunta que a Faustino, quais os valores mensais do doutorado se for sem bolsa? Então, Loures Faustino, eu conversei na semana passada retrasada, né, na sessão 3. É muito diferente o preço da Espanha com Portugal, por causa do conceito, eu expliquei o conceito. Então, o conceito da Espanha não é aquele conceito de cobrar, é um conceito de taxa, porque eles veem o doutorado como uma questão científica. E Portugal tem um conceito mais pensando no título, na coisa honorífica, aí cobra alto. Então você dá uma olhadinha na sessão 3, está no YouTube, Fábio Veiga, busca lá. Eu falo tudo sobre isso, até é bom para você, se você puder ouvir inteiro, vai te ajudar muito a entender isso, tá bom? Bem, eu quero agradecer, né, a presença de todos, tenho que encerrar aqui, já passei da hora, 55 minutos quase. Todos que me acompanharam durante essas 4 sessões, né, de lives aqui no Instagram e também no YouTube ou podcast. Agradecer. Aprendi também muitas coisas com vocês. A minha iniciativa foi mesmo tentar passar uma visão mais aberta do que é doutorado, como se faz para concorrer, como se faz para preparar. E eu sei que muitos de vocês vão estar dentro do doutorado em breve. Espero no futuro que vocês possam falar comigo também e nós possamos compartilhar
as nossas experiências, compartilhar pesquisa, se for do direito, se for fora do direito, não há problema, nós estamos aqui para isso, né? Para compartilhar um com o outro. E mais no futuro, talvez eu volte a fazer algum outro tipo de live mais pontual, falando de coisas mais pontuais. E também já convido todos para estarem presentes. Vocês da mesma forma. Conforme fizerem alguma coisa, quiserem me mandar aí pelo direct, eu tento responder e ajudo no que eu puder, tá bom? Obrigado a todos, fiquem bem, se cuidem bastante da vossa saúde e também da família de vocês, né? Mantenha a distância aí e vamos em frente. Espero vocês no doutorado. Até breve, um forte abraço a todos.